Bom dia, meninos. Aqui professor Sérgio de Física. Estou gravando essa aula aqui para os alunos do primeiro ano. As nossas aulas daqui para frente vão continuar no Meet, é claro. E vez por outra eu vou gravar umas aulas, ou eu vou passar umas aulas para vocês gravadas no formulário, porque o nosso formulário com essa aula gravada, ela vai conter a atividade. Então, a atividade vai ser alguma pergunta dentro do conteúdo que vocês vão ter que responder no formulário dessa aula gravada ou desse vídeo gravado, que a aula, na verdade, são as aulas do Meet. E, por vezes, a atividade vai ser um comentário sobre a aula de acordo com o conteúdo da aula no meu canal do YouTube, onde vai ser colocado esse vídeo aqui. Beleza? Então, para começar nosso primeiro vídeo, atividade, a gente vai discutir esse assunto importante aqui da física. Cinemática é a parte da mecânica que estuda, vou pegar aqui meu apontador, os movimentos dos corpos ou partículas sem levar em conta o que os causou, né? Então, a cinemática é aquela parte da física que estuda o movimento dos corpos. A gente vai aprender aqui que os corpos, eles são divididos, eles são classificados como ponto material ou corpo extenso. O ponto material, como diz aqui o texto, eu vou pegar meu apontadorzinho aqui, ó, colocar de vermelho aqui, botar meu quadradinho, tá bom. Então, o ponto material são corpos de dimensões desprezíveis comparadas com outras dimensões dentro do fenômeno observado. Chamaremos um ponto material de móvel. Então, eu tenho um exemplo aqui embaixo, que ela é uma barra, pode ser de madeira, né? E aqui pequenininho, ó, pequenininho, tá vendo? Tem uma formiguinha. Então, comparado ao tamanho da madeira ou desse elemento aqui, a formiga é muito pequena a ponto de ser comparado com um ponto material. Isso já difere quando a gente fala de corpo extenso. Quando a gente fala de corpo extenso, as dimensões do corpo, elas são da ordem de grandeza, lembram lá daquele negócio que a gente viu, né? Do escala do universo. A ordem de grandeza ela pode ser comparada com as dimensões do fenômeno observado. Então, eu tenho aqui a mesma formiga e vamos dizer que ela está em cima aqui desse fragmento, que pode ser, por exemplo, um grão de arroz. Então, o tamanho da formiga comparado ao grão de arroz torna ela um corpo extenso, porque ela foi comparada com a coisa da dimensão, da ordem de grandeza dela. Então, uma formiga em relação a uma pequena pedra, um caminhão em relação a uma pequena rua. Então, a pequena rua tem a ordem de grandeza do caminhão, então ela é considerada um corpo extenso. Então, observe que ser ponto material ou corpo extenso depende do referencial de observação. E a gente estudou na aula passada o que vem a ser referencial, não é verdade? Então, a gente também estudou, foi até objeto de um trabalho da gente, o que era trajetória. Então, trajetória, dando uma breve leitura aqui, que a gente não está aqui para ler, né? Porque a gente já aprendeu isso daqui, é o caminho percorrido pelo móvel para definir a trajetória. A gente já viu isso daqui, que as trajetórias podem ser curvilíneas ou retilíneas. E a trajetória, como a gente viu na aula passada também, ela depende do referencial. Observe, quem estiver dentro do avião, e a gente viu esse problema, verá o objeto cair em linha reta.
E quem estiver fora do avião verá o arco de parábola. Parábola, o professor de matemática vai explicar, eu também. Então, a partir desse momento aqui, a gente vai ver os elementos principais da cinemática utilizando as grandezas numéricas e a gente também vai utilizar unidades físicas. Eu vou pegar meu apontadorzinho aqui e vou dizer o que é. Então, eu tenho uma unidade física aqui de posição, que é o quilômetro. E eu tenho aqui os números, 0, 10, 20, 35. Até aí, beleza. Então, percebam que aqui eu tenho também uma trajetória, né? Que é representada por essa reta. Essa trajetória representada pela reta tem um desenhozinho que representa um móvel. E esse móvel aqui, dando para ver, ele é um carrinho ou um ônibusinho. Então, nesse desenho bem simples aqui, o que está dizendo é que em determinado tempo, em determinado momento, esse móvel, que é uma coisa que está se movimentando, ele está numa posição de 10 km. E em determinado momento, em outro momento, esse móvel está numa posição de 35 km. Quem já viajou, todo mundo, né? Percebe que na estrada existem placas que dizem quilômetro tal, quilômetro 20, quilômetro 35, quilômetro 50, né? Tem essas placas na estrada. Essas placas, elas estão dizendo exatamente isso daqui, que quando eu peguei a estrada e passou um tempo, eu estou no quilômetro 10. Mas é no quilômetro 10 relativo a quem? Em referência a quem? Com qual referencial? O zero. No caso da estrada, o nosso zero referencial é a saída da cidade de Fortaleza. A partir do momento que eu entro na BR lá, eu passo do quilômetro zero. Quando eu entro na estrada, vai surgir aquelas plaquinhas que vão me dizer os quilômetros. Beleza? Então, na verdade, aquelas plaquinhas na estrada, elas estão me dizendo um negócio chamado posição. Beleza? Então, atenção. Quando a posição de um móvel se altera em relação a um referencial, que foi o que a gente viu lá, no decorrer do tempo, dizemos que o corpo encontra-se em movimento. Isso é óbvio. Quando a posição de um móvel não se altera em relação ao referencial, leva-nos a dizer que esse negócio está em repouso. Então, quando a gente já aprendeu o que é posição, a gente vai aprender o que é deslocamento, né? Deslocamento. Tá aqui, Vou colocar meu quadradinho aqui, vermelhinho, deslocamento. Então, o deslocamento, ele tem uma formulazinha aqui, é a coisa mais simples do mundo. Essa formulazinha aqui, ela pode ser representada da seguinte forma, x é a posição final, tá aqui o x. E x com esse zerinho aqui, a gente chama de x0 ou a posição inicial. Então, toda vez que a gente vê isso daqui, a gente está fazendo um deslocamento. Alguns livros, ao invés do x, ele coloca S, porque S do inglês quer dizer a primeira letra da palavra space, por isso que usa S. Aqui, nesse exemplo, usou-se o X. Então, quando eu uso esse deltazinho aqui, que a gente já viu lá na matemática, isso daqui quer dizer uma variação. É uma variação de posição. Essa variação de posição chama-se deslocamento. É a variação da posição do móvel em um referido intervalo de tempo, representado por ΔX ou ΔS, vai ter lá no livro, e o nome disso é deslocamento.
Então, olhando aqui para o nosso exemplo, o deslocamento de um ônibus carro que foi do quilômetro 10 até o quilômetro 35 é simplesmente a diferença desses dois números, dessas duas posições. Observando que aqui está em quilômetro, né? Observando que aqui está em quilômetro. Então, fica 35 menos 10, 35 menos 10. Essa coisa desenhada aqui, que é um móvel, ela teve um deslocamento ΔX de 25 quilômetros. Seguindo em frente, vamos aqui seguir em frente, vou desligar o meu apontador. E a gente vai para uma grandeza muito importante da física da cinemática, que se chama velocidade escalar média. Então, a razão entre o deslocamento sofrido, né? O que é uma razão? É uma divisão. Pelo móvel em um dado intervalo de tempo, chamamos de velocidade escalar média e representamos pela equação. Então, essa é a equação mais importante que a gente vai ver por enquanto. Que ele diz que a Vm, que chama-se velocidade média, é igual a uma razão ou divisão entre o deslocamento, ou seja, a variação da posição, dividido pelo intervalo de tempo que eu levo para ir de um ponto para o outro. Que ponto para o outro é esse? A posição final e a posição inicial. Então, resumindo, o tempo que eu levo para ir de uma posição inicial até uma posição final chama-se variação ou intervalo de tempo. Se eu divido o deslocamento por esse tempo que leva, eu tenho um negócio chamado velocidade média. Beleza? Isso daqui é um resumo do nono ano. Eu acredito que no nono ano a gente já tenha visto isso daqui. E, na verdade, a gente está fazendo um aprofundamento das coisas, né? Então, lembre-se, para transformarmos de quilômetro por hora para metros por segundo, basta dividirmos o número por 3,6. O que é metros por segundo? É uma unidade de velocidade. O que é quilômetros por hora? É uma unidade de velocidade, né? Diferencia-se. O metro segundo ele é utilizado num negócio chamado Sistema Internacional de Unidades, ou seja, lá nos livros que a gente estuda, geralmente surge essa unidade de velocidade chamada metros por segundo. Comercialmente, ou seja, nos carros, né, aqui no Brasil, os mostradores do velocímetro vêm em quilômetros por hora. Lá nos Estados Unidos é milha por hora, porque lá nos Estados Unidos eles usam uma unidade de comprimento de distância chamada milha. Aqui a gente usa quilômetro, como a gente viu no exemplo anterior. 2. Para transformarmos metro por segundo em quilômetros por hora, basta multiplicarmos o número por 3,6. Então, o que é que acontece? Se eu tenho, por exemplo, 10 metros por segundo, se eu quero transformar para quilômetros por hora, eu multiplico 10 por 3,6. Se eu multiplicar 3,6 por 10 ou 10 por 3,6, dá 36. Então, 10 metros por segundo correspondem a uma velocidade de 36 km por hora. Os exercícios com velocidade média, eles vão ser feitos nas próximas aulas, onde a gente vai fazer um resumo, revisão disso daqui que a gente está vendo. Isso daqui é só uma introdução. Lá a gente vai ver um negócio chamado movimento retilíneo uniforme, que é a continuação do nosso conteúdo de matemática. O movimento retilíneo uniforme, ele é representado por uma sigla chamada MRU, que é exatamente a aglutinação, ou seja, a composição das primeiras letras dessa frase aqui. M, retilíneo R, uniforme U. Então, quando a gente vê MRU, a gente quer dizer que é uma categoria de movimento. Um corpo realiza MRU quando sua velocidade é constante e diferente de zero. O que é uma coisa com velocidade constante? É uma coisa que está se movimentando, a sua velocidade jamais muda.
Diferente de zero, é óbvio também, porque com uma velocidade igual a zero, essa coisa móvel não estaria se movimentando, né? Então, a coisa importante que a gente vai aprender hoje, para concluir nosso vídeo aqui daqui a pouco, é saber isso daqui, ó. A função horária, eu vou tentar aumentar aqui, ó. Vou aumentar aqui. Pronto. Eu tenho aqui o que a gente chama, vou botar meu quadradinho aqui. A função horária que representa o movimento é dada por. Então, a gente vai ver essa frase aqui, vou mudar para azul, vou diminuir aqui. Pronto. Função horária. Essa palavra aqui a gente vai ver daqui para frente, que é uma função. Ora, função a gente vai estudar lá em matemática com o professor Felipe, ou então com o professor Adilon, que é uma expressão matemática, que a gente vai ver daqui a pouco, que representa, por exemplo, é representada num gráfico. Chama-se função horária porque ela é uma função que depende do tempo. Então, deixa eu botar aqui de novo. Então, esse t aqui é o tempo. Esse v aqui é a velocidade. Esse x0 a gente conhece que é a posição inicial. Esse x aqui é a posição final. Então, essas letrinhas aqui, desculpe, elas vão assumir valores numéricos, né? Vai ter um valor numérico isso daqui, vai ter um valor numérico isso daqui. Com essa equação aqui, onde o x, posição final, é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo, é possível eu saber onde é que um corpo vai estar se eu souber a posição inicial dele, a velocidade dele e o tempo que levou para ele ir daqui até aqui. Ou, aliás, daqui até aqui, né? O início e o fim. Então, percebam que eu tenho aqui uma maneira matemática de prever o futuro, né? Prever o futuro. O futuro é a posição final. Ele saiu de um canto com uma velocidade, demorou um tempo e ele vai chegar em algum canto. Que canto é esse? A posição final. Beleza? O que a gente vai ver agora, que a gente está vendo agora, a gente vai ver várias vezes. Eu vou repetir isso daqui inúmeras vezes. Eu tenho aqui uma representação que é um eixo coordenado. Vocês já viram isso aqui em matemática também. A gente chama isso aqui de coordenadas cartesianas. E isso daqui pode ser construído, né? Podem ser construídos gráficos. E a gente vai ver os gráficos aqui na física. Um dos gráficos que a gente vai ver é o gráfico da função horária. Função horária de quem? Do MRU, que é o movimento retilíneo uniforme. Eu tenho aqui, ó, a mesma equaçãozinha que eu escrevi lá, tá vendo? Ó? Vou colocar aqui de vermelho para a gente ver, né? Eu coloquei a mesma equação aqui, ó, em que a posição final é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Então, isso daqui vai me construir um gráfico. Percebam que eu coloquei aqui, ó, o valor numérico 1 para V e eu coloquei o valor numérico 0 para a posição inicial. Então, depois a gente vai ver isso, como é que funciona. Mas, por exemplo, se eu mexer aqui, ó, eu posso ir aumentando, tá vendo? Ó? Então, por exemplo, aqui pode ser 2. E a velocidade pode ser 1. Mas a velocidade também pode ser, por exemplo, 5. Né? Quando eu coloco 5 no lugar de V e 2 no lugar de x0, a minha equação ela pode ser escrita assim, ó, dessa forma. Eu vou tentar escrever aqui para a gente ver. Tentar aumentar aqui e colocar aqui embaixo. Então, a nossa equação pode ser x. Opa, vou colocar de azul, né, para ficar legalzinho. X igual. Quem é o valor de x0? 2. Mais, né? 5 é o lugar de V vezes T. Então, fica 5T. Opa, 5T. Todo mundo tá vendo aí, né?
Então, ó, vou colocar aqui. Beleza? Então, eu substituindo esses valores aqui, vou botar meu apontadorzinho, ó, diminuir aqui. Eu substituindo esses dois valores aqui, ó, eu fico com a chamada função horária da posição do movimento retilíneo uniforme. Isso daqui vai descrever o movimento. Se eu souber o tempo, eu sei onde é que ele estará. Por exemplo, se o tempo aqui no lugar do t eu substituir por exemplo, 5, fica 5 vezes 5, 25. 25 mais 2, 27. Então, eu sei que passados 5 segundos, ele estará numa posição de 27 alguma coisa. O que é esse alguma coisa? Pode ser metros, pode ser quilômetros. Beleza? Então, desligando aqui, essa condição aqui ela vai me construir uma coisa que a gente vai ver no futuro não sei quantas vezes, que é um negócio chamado gráfico. E o gráfico é essa linhazinha aqui, deixa eu tentar coisar aqui. Eu acho que dá para ficar mais grosso. Pronto, aqui. Tá vendo? Então ele formou uma linha que é um gráfico. Se eu mexer aqui, ó, esse meu gráfico aqui vai mudando. E o que é que a gente vai aprender? A gente vai aprender a construir esse gráfico e a gente vai aprender a interpretar também esse gráfico. Isso daqui são nas aulas futuras, beleza? Junto com esse conteúdo de gráfico, vocês vão ver o que é uma função lá com o professor Felipe e a gente vai reforçar isso daqui na física, beleza? Então, nossa aula por hoje é só. Como eu disse, esse vídeo vai ser incluído no nosso formulário e a atividade é fazer uma pergunta sobre o conteúdo, mas é uma pergunta dúvida, beleza? Se você tiver, é claro. Tranquilo? Então, a participação lá no fórum do YouTube faz parte da nossa avaliação desse formulário, beleza? Então, por hoje é só, moçada. Valeu!